agora de uma lei absurda que foi aprovada ontem no Senado, proibindo celebridades e influencers de fazerem propaganda de bet. Olha que absurdo isso. Televisão pode. Na Rede Globo vai continuar passando propaganda de bet o tempo todo. Ah, mas a influencer não pode, porque influencer influencia. Caramba, mas a televisão também influencia. Toda a ideia da propaganda na televisão é influenciar a pessoa a fazer alguma coisa, né? Então que história é essa? Por que influencer não pode? Por que a televisão pode? Um monte de gente pode, mas o influencer não pode. Vamos entender esse caso aqui, que me parece um absurdo essa lei, tá? Essa lei não afeta o YouTube para propagandas que são passadas pelo próprio YouTube. Eu vou explicar para vocês aqui. Então, para mim, por exemplo, não faz diferença nenhuma. Bom, eu também não faria propaganda de bet de qualquer forma, né? Mas eu acho um absurdo as pessoas que vivem como influencer, que fazem propaganda disso, não poderem fazer, e a Rede Globo poder fazer. Que história é essa? Devia ser o contrário, né? A Rede Globo ela tem muito mais influência na população pobre, população pouco instruída, do que os influencers de internet. Então, se tem alguém culpado nessa história, é a Rede Globo. Essa notícia foi sugerida por Light no Rio, não é a melhor empresa de energia, Capixaba Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Senado aprovou o projeto que muda regras para a publicidade das bets, né? Então o projeto 2985 de 2023 mudou as regras. Esse projeto tinha sido aprovado na Comissão de Esportes, com o relatório do senhor Carlos Portinho, mas depois foi alterado e agora tem algumas mudanças nisso daí. Eles estão dizendo que é depois que teve aquela CPI das bets, que foram os influenciadores ali, todos eles ficaram chateados e coisa. Mas peraí, eu já falei pra vocês, eu acho um absurdo esse tipo de coisa, o pessoal fala, mas isso tá influenciando as pessoas a jogarem, coisa e tal. Não, meu amigo, as pessoas não são retardados mentais, não, elas são capazes de tomar decisão. Se a pessoa foi lá e quis perder dinheiro no Tigrinho, só lamento, eu falo pra vocês, eu acho que jogo é uma porcaria. Jogo vale se você quiser brincar, é pra fazer uma brincadeira. Para você ganhar dinheiro, não, ninguém ganha dinheiro em jogo, só a banca ganha dinheiro em jogo, não tem esse negócio de ganhar dinheiro fácil, né? E as pessoas sabem disso, pô, isso aí é porque a pessoa quis mesmo apostar ali e se ferrou, né? Não posso fazer nada. Achar que a culpa é do influencer, transferir essa culpa para o influencer, é um absurdo, né? E o que a gente viu naquela CPI das bets foi uma lambança mesmo. A maior parte dos influencers que foram chamados lá falaram, ué, não é proibido fazer propaganda, qual o problema? Eu fiz propaganda da bet. Aí o pessoal fez aqui, alterou agora proibindo influencer de fazer propaganda de bet. Mas a Rede Globo pode. A Rede Globo continua fazendo propaganda de bet. Os times de futebol do Rio de Janeiro, se proibir propaganda de bet em time de futebol, meu amigo, acabou o time de futebol do Brasil, né? Porque todos eles estão ligados a bet nesse momento, né? A Rede Globo está preparando para se tornar uma empresa de bet no final das contas, né? Ou seja, e por que os influencers não podem isso? Ou seja, tá mais do que na cara nessa história que tá rolando aqui uma proteção para a mídia tradicional, mais uma instância de senadores aí vendidos para a Rede Globo querendo ajudar a mídia tradicional, porque só pode ser isso, né? Aqui, ó, tá aqui, ó, PL 2985. O último relatório legislativo é esse daqui, que foi anexado no dia 28/5, tá ele aqui o documento, e a lei basicamente diz isso daqui, ó. Para quem não sabe como é que funciona isso daqui, eu já expliquei outras vezes, mas acho que vale a pena. Quando você tem um projeto de lei, tipicamente você tem um monte de emendas e requerimentos e pedidos que as pessoas pedem para mudar aquela lei, os deputados e senadores pedem para mudar aquela lei. E aí tem um relator que é escolhido, que é o cara que vai gerenciar essa coisa toda, no caso foi o Carlos Portinho, que escreveu esse relatório legislativo aqui, que basicamente ele fala aqui, ó, antes ele fala que não, porque eu desconsiderei a coisa tal, aceitei a sugestão tal, descartei, aqui, ó, acolhemos parcialmente a emenda 4 proíbe isso, a gente tirou, acolhemos parcialmente, não sei o que lá. Então ele pega umas emendas, aceita e elabora um substitutivo, que é tipo assim, a versão final da parada, né? E aí tá aqui como é que é o projeto. O ponto central, assim, tem um monte de lambança aqui. Vocês sabem a minha opinião sobre lei, né? Esse pessoal que tem essa ideia de que lei resolve algum problema, eu não sei de onde é que esse pessoal tirou essa ideia. Caíram no berço, bateram com a cabeça no chão quando era criança no berço, para ter ideia de que achar que lei resolve alguma coisa. Lei não resolve nada, mas enfim. Então para mim tudo isso aqui já é inútil. Mas o ponto que chama atenção é esse item aqui, ó. Bom, primeira coisa, é limitação de horário, né? Veiculação de publicidade. Em televisão, serviço de acesso condicionado, serviço de streaming, redes sociais e demais provedores será admitida exclusivamente no período compreendido entre tais horas e tais horas. Qual que é o problema disso?
A televisão tradicional é segregada por países, você tem a Rede Globo aqui no país. Então, funciona muito bem essa regulamentação. A Rede Globo só pode passar propaganda de bet entre 19h30 e 24 horas, o que para a Rede Globo não faz diferença, porque esse é o resultado, esse horário de melhor rendimento mesmo, o horário que o pessoal mais assiste televisão. Aliás, não sei qual foi a lógica de dizer isso, por quê? Porque criança não assiste televisão às 19h30, é isso? É lógico que assiste, pô. Mas enfim, e também fala que durante a transmissão de eventos esportivos, então pode ter propaganda de bet nesse horário e durante a transmissão de eventos esportivos, ou seja, se tiver um jogo da seleção 10 horas da manhã, pode ter propaganda de bet 10 horas da manhã. Uma besteira isso, mas já revela um problema dessa história toda. Por quê? Porque eles colocaram junto televisão e redes sociais e demais provedores de aplicação de internet. Aí, peraí, como é que vai fazer para funcionar isso nos provedores de internet? Porque a internet funciona no mundo inteiro. O mundo inteiro tem múltiplos time zones, múltiplas zonas de horário, né? Neste momento aqui são 11 horas da manhã no Rio de Janeiro, no Acre são 9 horas da manhã. Com a televisão você consegue fazer isso porque a televisão ela tem o programa funcionando o tempo todo. Não consegue fazer isso na internet. Na internet as coisas são dinâmicas. Você pode abrir uma página a qualquer momento, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Né? Lá no Japão são 11 horas da noite agora. Já começa com um problema de que todo o modelo de legislação nacional já não funciona muito bem na internet e esse pessoal continua insistindo nessa coisa. Né? Aí daqui a pouco vai ter gente falando que olha só, 8 horas da manhã eu entrei num site aqui do Japão e apareceu a propaganda de bet. Olha só como é que as redes sociais têm que ser regulamentadas, porque 8 horas da manhã está aparecendo propaganda de bet, não deveria. Caramba, tu tá acessando um site no Japão, porra, tá no fuso horário do Japão, enfim. É uma besteira disso, né? Aí vem mais um monte de lorota aqui. O ponto que chama atenção é isso daqui, ó. Artigo 17. O que é o artigo 17 da Lei 14.790? A Lei 14.790 é a lei que criou esse negócio de bets, né? É aqui, ó. Artigo 17. Sem prejuízo do disposto na regulamentação do Ministério da Fazenda, é vedado ao agente operador de apostas, o que eles chamam aqui, agente operador de apostas de cota fixa é tigrinho. É vedado ao tigrinho e similares veicular publicidade ou propaganda comercial que. Então, o artigo 17 aqui é o que é proibido. E aí eles colocam aqui o inciso 3º aqui, ó. Propaganda que utilize a imagem ou conte com a participação de atletas, membros de comissões técnicas profissionais, artistas, comunicadores, influenciadores. E aí que é o problema. Porque, olha só, você dizer que o que é um atleta, você tem uma definição bastante concreta disso. Um atleta é um cara que joga futebol profissionalmente, por exemplo. Acho uma besteira proibir o atleta de participar nessas coisas. Por que ele é proibido de participar? Que diferença faz? Mas, enfim, o pessoal achou isso aqui. Mas o problema maior é o seguinte, né? Agora, como é que você define o que é um artista? Pô, tem um cara aqui no Largo do Machado que faz umas pinturas feias pra caralho lá e vende ali. O cara é artista? Ele acha que é, eu acho que ele não é. Mas enfim, como é que define isso? Influenciadores. Eu sou influenciador? Não sou influenciador? Eu não sei. Qualquer um pode ser influenciador, qualquer um que bota um tweet na internet é um influenciador, está influenciando de alguma forma qualquer pessoa. E aí, ou seja, você está proibindo que influenciadores façam propaganda no final das contas. Veja, isso daqui não afeta a propaganda do YouTube. Por quê? Porque, repara, a propaganda não pode usar a imagem do influenciador. Então o que está querendo dizer isso? Que a propaganda do YouTube, que é aquela propaganda que entra no meio do vídeo, que para o vídeo, aí toca uma propaganda aqui, coisa e tal, eu ganho um caraminguá com isso, vocês sabem, né? É assim que eu vivo, essa aqui é a minha fonte de renda. Então, essa propaganda continua permitida, porque eu não participo dela, né? Agora, o influenciador, as propagandas que a Bet paga para o influenciador fazer, ou nos outros canais em que não tem isso, por exemplo, no Instagram não tem isso, aqui no YouTube você tem essas propagandas, esse negócio de propaganda, né? No Instagram, até onde eu sei, não tem isso. Não sei se tem agora, mas até onde eu sei não tem propaganda no Instagram. Então como é que o pessoal faz para ganhar dinheiro com o Instagram? É o próprio influencer que faz a propaganda, a própria pessoa que fala sobre produto, serviço, o que seja. Ué, por que essa pessoa não pode mais fazer propaganda agora e a Rede Globo continua podendo? A Rede Globo continua falando de propaganda e coisa e tal, chamando bet, não sei o que lá, entrando propaganda de bet.
Que besteira esse tipo de coisa, que diferença que faz no final das contas isso? É uma legislação burra, uma legislação imprecisa, uma legislação que não quer dizer nada e que prejudica pessoas e ajuda grandes corporações. Olha que coisa, né? Até parece que esses senadores estão tudo ganhando dinheiro da Rede Globo para fazer esse tipo de coisa. Por que não pode o influenciador fazer? É o que eu falo, cara. Essa burrice. Ah, não, mas o influenciador influencia pessoas. Ué, mas a ideia da propaganda é influenciar pessoas, cara. Toda propaganda, todo marketing tem o objetivo de influenciar pessoas. Que história é essa? Ah, mas eles são muito influenciadores, influenciam muito as pessoas. Ué, mas e aí? Como é que você distingue isso? A Rede Globo não influencia muito as pessoas? Né? Ou seja, no final das contas, o pessoal está perdido, está tentando legislar sobre algo que não entende, fazendo um monte de burrada e pior, prejudicando as pessoas. É o típico de legislação burra isso daqui, né? Aí fala aqui, ó, admite-se excepcionalmente a participação de ex-atletas cuja carreira esportiva tenha sido encerrada no mínimo 5 anos, contando da última participação em partida, prova, não sei o que lá. Bom, eu nunca tive uma carreira esportiva. Eu posso dizer que eu sou ex-atleta, né? Desde que eu nasci, eu nunca participei de prova. Ah, que besteira isso, cara. Que coisa mais sem lógica esse negócio, cara. Aqui, ó. Não pode apresentar a aposta como socialmente atraente, como forma de promoção de êxito pessoal, sugiram de imagem para não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, um monte de coisa totalmente sem sentido, sem lógica, ou seja, prejudica um monte de gente, não consegue mudar nada, porque o problema que eles querem resolver, na verdade, não existe. Meu amigo, se a pessoa é burra a ponto de perder dinheiro com um tigrinho, ela vai perder esse dinheiro de outras formas, cara, não tem isso. A pessoa é burra, já nasceu com esse problema. Eu sempre falo pro pessoal que é pobre, o pessoal que é pobre, a burrice custa caro. Se você nasceu pobre, seja inteligente, não seja burro, porque burrice custa caro pra caralho. O pouco dinheiro que tu tem, você vai perder se tu for burro. Então, aquele negócio, se a pessoa não é o influenciador que vai fazer diferença no final das contas, né? Acho um absurdo essa lei aqui, acho uma idiotice sem sentido, não vai ajudar porcaria nenhuma em nada, e vai ser mais uma lei que vai causar mais problemas, mais custo, mais dificuldade, vai prejudicar mais pessoas. É incrível a capacidade que o governo tem de atrapalhar todo mundo sem resolver problema nenhum no final das contas.